Segundo Crônicas, capítulo 22. Em Judá reina Acasias, mau, é morto por Jeú. E os habitantes de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço dele, em lugar dele, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, a filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles o aconselhavam, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Gisrael das feridas com que lhe feriram em Ramá, quando ele pelejou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porque este estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, tenha visitado Jorão, porque ao chegar ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E sucedeu que, ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acabe, e os matou. Depois ele buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o capturaram. E o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram. Porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reter o reino. Atalia, mãe de Acasias, mata todos os herdeiros do trono para reinar, mas Josebe esconde Joás. Tendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, visto que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E ele esteve com eles 6 anos escondidos na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Segundo Crônicas, capítulo 23. Joiada unge Joás como rei de Judá, e mata Atalia. Porém, no 7º ano, Joiada fortaleceu a si mesmo e tomou consigo, em um pacto, os chefes de 100. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obede, Maséias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes foram ao redor através de Judá, e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e o chefe dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez um pacto com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no sábado, serão guarda das portas. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que prestaram serviço. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará a vigilância diante da face do Senhor. E os levitas rodearão o rei de todos os lados, cada homem com as suas armas na mão. E todo e qualquer outro homem que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei quando ele entrar e quando ele sair. E fizeram os levitas e todo Judá, conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada.
E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e os escudos redondos que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada homem com as suas armas na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo do templo, do lado do altar e do templo em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Longamente viva o rei! Tendo, pois, Atalia ouvido o barulho do povo que corria e dos que louvavam o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava postado junto à sua coluna à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais, e faziam aprender o cantar de louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães de 100 que estavam postos sob o exército, e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e quem quer que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e quando ela chegou à entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, ali a mataram. Joiada faz pacto para Judá e seu rei serem o povo do Senhor. Destrói templo e imagens de Baal. E Joiada fez um pacto entre si, o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, e quebraram em pedaços os altares dele e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada designou os ofícios na casa do Senhor, debaixo da mão diretora dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi tinha distribuído sobre a casa do Senhor, para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme ordenado pelo poder da mão de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os capitães de 100, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e fizeram descer o rei da casa do Senhor. E entraram na casa do rei através da porta superior, e assentaram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se regozijou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás ordena conserto do templo do Senhor. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Beceba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disto que veio ao coração de Joás reparar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós, apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requerestes dos levitas que trouxessem, proveniente de Judá e de Jerusalém, o tributo segundo o mandamento de Moisés, servo do Senhor? Sim, proveniente de toda a congregação de Israel, para a tenda do testemunho. Porque os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinha arruinado a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram para serviço dos Baalins. E o rei, pois, deu ordem, e fizeram um cofre, e o puseram fora, à porta da casa do Senhor. E fizeram proclamar através de Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo que Moisés, o servo de Deus, pusera sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se regozijaram e trouxeram e o lançaram no cofre até acabar a obra.
E sucedia que, ao tempo que o cofre era trazido pelas mãos dos levitas à inspeção do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziava o cofre. Depois tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Jeoiada davam aos que tinham encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram cortadores de pedras e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. E os que tinham encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram diante do rei e de Jeoiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para prestar serviço e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Jeoiada. E envelheceu Jeoiada e morreu, pleno satisfeito de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel, tanto para com Deus, como para a casa dele. Joás permite idolatria e mata Zacarias, filho de Joiada. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, e se prostraram em reverência diante do rei, e o rei lhes deu ouvido. E abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos bosques e aos ídolos. Então, por causa desta culpa deles, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, ele enviou profetas entre eles para os fazer retornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes quiseram dar ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis vós os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque abandonastes ao Senhor, também ele vos abandona. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai dele, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor verá isto e requererá isto. O juízo de Deus sobre Joás é assassinado por seus servos. E sucedeu que, ao final do ano, o exército da Síria subiu contra ele. E vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim eles executaram juízos contra Joás. E quando os sírios se retiraram dele, deixaram-no com grandes enfermidades. Então seus próprios servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram sobre sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sirite, a mulher moabita. E quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no comentário expositivo do livro Rolo dos Reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.